Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paminondas e a gente vai fazer hoje nossa atividade na de língua portuguesa, que é a página 25 e 26, no caderno do aluno, mais pai que nova escola, tá certo? Então, assim, hoje a gente vai ver uma estrutura de poemas, né? O estudo de poemas concretos e visuais. Lembrando que essa atividade, ela, ela sempre vai estar de acordo com a outra aula, tá certo? Ela vai puxando. Então, assim, a gente não terminou ainda, tá certo? Essa aula. Pronto, aqui a gente está na aula 6, estrutura de poemas concretos e visuais. A gente tem aí um poema, né, que é chamado Movimento, de Décio Pignatari. Então, um movimento, se a gente observar, se nós observarmos, temos aqui o movimento das letras, tá? Que vai fazendo movimentos, tá certo? Então, aqui a gente vai observar que ele está fazendo movimentos. E de acordo com esse poema, ele está fazendo jus ao nome do poema, tá? E o poema se chama O Movimento Compondo Além da Nuvem, um campo de combate, miragem, ira de um horizonte, puro, no momento vivo. Então, assim, ele está sendo concreto e, ao mesmo tempo, na estrutura dele, visual. Então, vamos observar aqui que ele pede aqui na atividade que o que? A gente coloca qual é a letra que mais se repete ao longo do poema. Então, vocês vão observar no poema aí qual é a letra que, né, ela se repete mais. E vocês vão estar colocando aí, tá certo? E a gente vai ler seguidamente, a gente vai ler outro poema que se chama Forma, de Juscelino Grunewald, a seguir. Então, assim, a gente vai ler esse poema Forma. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa e forma. Então, assim, é um poema que tem também, né, uma estrutura, tanto concreta e visual. Aí você vai responder assim, o que te chamou mais atenção nesse poema? O que te chamou mais atenção nesse poema? E vocês vão responder o que chamou mais atenção, tá certo? Então, assim, para a próxima atividade, você precisa de um lápis de cor vermelho e outro de cor azul. Verifique no poema se há vogais repetidas várias vezes e se há consoantes que também se repetem. Pinte as vogais, tá certo? Repetidas de vermelho e as consoantes repetindo de azul. Aí aqui na retomada, a gente vai fazer assim, ó. Na aula de hoje, vimos que alguns poemas possuem ritmos a partir da repetição de letras. O que mais você aprendeu? Então, você vai colocar aqui o que você aprendeu hoje, tá bom? A gente vai conseguir para o lado. E vamos à aula de matemática. A aula de matemática 177, 178 e 179. Então, a gente vai continuar falando, tá, sobre medidas. E aqui nós temos aqui a aula 2, né, que é a medidas na página 177 e 178. E nessa aqui a gente tem uma sala de aula, então a gente vai observar as carteiras que utilizamos para estudar. Ela tem todos os mesmos tamanhos e as mesmas alturas. Vamos conferir. Foram 3 alunos, tá, medir a altura do chão até o tampo da carteira e encontrar os seguintes resultados. Aluno 1, carteira com 8 palmos de altura. Aluno 2, carteira com 3 braços de altura. Aluno 3, carteira com 1 passo de altura. Lembrando que essas medidas aí, elas são padronizadas ou não padronizadas, né? Não ou padronizadas. Entendeu? Ela é padrão ou não padronizada. Então, a gente vai observar que quando se diz não padronizada, a gente vai utilizar o quê? A nossa parte do nosso corpo. Então, aqui ele está utilizando os palmos, os braços, tá certo? E o passo, que são as pernas. Como você pode me dizer o tamanho exato do tampo da carteira? Aí eu posso estar utilizando para dar essa medida. Né? Dessa medida, nessa questão, eu posso estar utilizando uma trena, uma régua, tá certo? Para fazer essa medida, tá bom? Então, assim, na próxima seguinte, né, mão na massa, nós estamos aqui na mão na massa, nós vamos utilizar aqui, para montar uma exposição de desenho dos alunos na sala, é preciso esticar um varal em frente ao quadro, ocupando toda a parede. Qual o comprimento necessário de acordo para fazer o varal?
Então aí nós temos, tá? Nós temos aqui um varal aqui, e temos o quadro, né, que é a lousa. Então, o que nós vamos fazer? Existe o grupo das meninas da sala. O grupo das meninas da sala pensou, mediu e apresentou a primeira medida, 3 cabos de vassoura. Essas são medidas não padronizadas. Já os meninos mediram com o palmo da mão de um amigo e chegaram ao resultado de 25 palmos. Por meio de qual medida é possível comprar a quantidade de corda necessária para fazer o varal? De que forma o vendedor da loja irá medir? Então, assim, aqui ele pode estar utilizando, né? Estamos falando sempre aqui em medidas não padronizadas, tá bom? A gente está sempre falando aqui em medidas não padronizadas. Então, assim, tem várias maneiras possíveis de medir, tá bom? Então, aqui nós vamos medir de que forma o vendedor da loja irá medir a quantidade de corda ou barbante necessário para fazer o varal da sala. Então, assim, há uma medida, né, que a gente pode estar medindo com instrumentos. Esses instrumentos, tá, a gente está no nosso dia a dia, já foi dito anteriormente, que é a trena, e a gente pode estar dando esse resultado bem específico, em vez da gente estar colocando medidas não padronizadas, que é o que os meninos estão utilizando. Então aqui nós temos aqui, né, no caso nós temos a trena, tá certo? Nós temos aqui a fita métrica, que a gente pode estar fazendo a nossa medida. E em seguida aqui a gente pode estar utilizando aqui dividido em metros e centímetros ou milímetros, né? Como unidade de medida de comprimento. Aí que nós temos aqui um raio-x, temos a régua e a fita métrica. Aí vocês vão medir o que? O seu braço, a altura do seu caderno, um lápis escolhido por você. Tá bom? Então a nossa aula hoje é essa, que vocês possam estar aqui desenvolvendo a atividade.